O que temos na carteira de investimentos? Olha, hoje a minha carteira, ela tem renda fixa, que eu continuo acreditando e gostando de renda fixa, protegendo, né, patrimônio através de FGC, então, né, não colocando mais do que é seguro, a não ser que sejam bancos e instituições extremamente seguras. Tenho boa parte do meu patrimônio em fundos imobiliários, alguma parte em previdência privada por uma questão de sucessão. Desde muito jovem eu penso na minha morte, estava falando sobre isso, assim, eu fiz meu primeiro seguro de vida com 18 anos de idade, eu pensava, o que vai acontecer com meus pais se eu morrer? Então sempre foi uma preocupação minha, deixar tudo preparado para quando eu partir, e a previdência privada ela é um instrumento para que isso seja facilitado. Você tem um testamento? Eu ainda não tenho um testamento, mas eu preciso fazê-lo. Mas querendo ou não, a Previdência, ela colabora. Já está direcionado, né? Mas vou fazer em breve. Acho que fazer um testamento é um negócio que pesa, né? Mas eu vou fazer, bem lembrado, vou fazer. Enfim, me ocorreu isso por você falar que já pensou em toda essa... Mas eu acho que eu nunca tinha... Essa sucessão, né? Mas eu acho que eu nunca tinha parado para pensar na importância disso, né? Mas de fato é importante, né? Eu achava que a previdência privada já resolve isso, mas ela não resolve sozinha, não. Bem lembrado, vou colocar na lista de tarefas. Pouquíssimas ações, pouquíssimas, muito mais por acreditar nas empresas do que por aquilo ter alguma relevância dentro da minha... Qual que é a fatia que vai para a renda variável? Menos de 1%. Menos de 1%. De fato, é só porque, gosto dessas empresas aqui, quero estar perto delas. E que setores aí? Putz, basicamente tecnologia, um varejo positivo. Comprei Magalu por acreditar pessoalmente na Luísa e no Fred. Comprei por amizade mesmo, Magalu. Tá lá na carteira? Tá lá. Não desfaço de Magalu, gente. Continuo acreditando. E de resto, empresas disruptivas, assim. Então tem o Google, tem o Disney, por acreditar no propósito da empresa, por acreditar na potência dela, enfim, em como eles operam. Mas é muito pouco, assim, muito pouco. E tem criptomoeda? Eu tenho, mas bem pouco também. Bem pouco. Eu tenho cripto por acreditar no conceito, não por fazer trade. Eu acredito muito na descentralização como um mecanismo de simetria social. Então, minha posição em cripto é quase também um statement. Como é que eu posso explicar isso? Eu acredito em Bitcoin, acredito em cripto, acredito no blockchain, acredito que esse é um veículo de transformação social. Não porque eu tenha pretensões de fazer muito dinheiro com Bitcoin. Sim, é mais pela proposta mesmo. Um manifesto, assim, olha, acredito nisso aqui. E tô acreditando aqui, ó. Esse dinheiro aqui é a prova que eu acredito em vocês. E o momento mais esperado do programa, que é abrir a sua carteira, falar dos seus investimentos, das suas escolhas atuais. Assim, eu dou aula disso e existem N maneiras de se compor uma carteira. Isso depende muito do seu conhecimento e principalmente, mais do que qualquer outra coisa, dos seus objetivos. A minha carteira, ela vem mudando muito ao longo do tempo, de acordo com os meus objetivos. Hoje, a minha carteira, até do ano passado para cá, ela já mudou bastante. Por quê? Eu tenho um pedaço da carteira que é focada exclusivamente em crescimento, inclusive em empresas que não estão na Bolsa. Eu comprei participação no Clube FI, eu tenho participação na Me Poupe, tem uma série de empresas que eu tenho participação e não são ações na Bolsa, que tem o foco e a possibilidade de grande crescimento. Então, eu penso mais nesse pedaço como crescimento. E falando de ativos, de ações, fundos imobiliários, eu penso mais em renda, em ativos mais resilientes e que tenham uma capacidade maior de distribuição de dividendos, porque eu vivo dos dividendos que eu recebo. Aí, boa parte da minha carteira, do meu patrimônio, né, eu não considero assim carteira de investimento. Eu tenho a visão global de patrimônio. Se eu tenho uma casa, um carro, tudo isso faz parte do patrimônio. E se não valoriza, está puxando meu patrimônio para trás. Então, eu sempre tenho um olhar global.
Pensando em ativos de bolsa, que é, de repente, 60%, 70% do meu patrimônio todo, mais ou menos 50%, 60%, acho que uns 50% estão em fundos imobiliários por conta da geração de dividendos. Sim. E aí hoje mais fundos de tijolo do que de papel por conta do ciclo da queda da Selic, que me aproveito disso. E eu direcionei minha carteira agora um pouco mais para tijolo através de aportes, não foi girando a carteira, que as pessoas têm essa ilusão. Ah, não, agora o ciclo da Selic é mais interessante para fundos de tijolo. Então vende tudo e compra. Não precisa. O popular efeito manada. Né? Não precisa. Você pode simplesmente direcionar os dividendos, porque é uma forma de já reduzir posição nos de papel para os de tijolo, ou direcionar dividendos e aportes, que é o que eu faço, e naturalmente você já vai elevando um pouquinho o percentual daquele segmento que você acha mais interessante, que é o que eu fiz em tijolo, dentro da carteira de fundos imobiliários, com o objetivo de gerar renda. Eu devo ganhar, sei lá, uns 50 a 60 mil em dividendos mensais de fundos imobiliários. E eu tenho também ações. As ações eu tenho uma ou outra de crescimento, tenho algumas ações voltadas para crescimento, mas eu tenho muitas mais pensando em setores resilientes, como Sim. saneamento, energia, bancos, elétricas. Minha carteira está mais concentrada nos setores mais resilientes, algumas com crescimento, como Leve, como Ambipar. Leve a gente está com lucro de 120%. Eu digo a gente porque os meus alunos também participam, né? Sim. Geralmente eu compro, primeiro eu recomendo, espero uma semana e depois eu compro, porque ganhar dinheiro sozinho é sem graça, né? O importante é todo mundo ganhar junto. Eu procuro ter uma carteira mais conservadora e resiliente, e tomar risco fazendo trade. E aí eu estou sempre fazendo algum tipo de operação ou de proteção ou de especulação com opções, com derivativos sobre a carteira de ações, usando como garantia, para dar uma turbinada nessa carteira onde as ações são mais resilientes e não tem, pelo menos, a expectativa da carteira explodir, de crescer. E aí eu busco crescimento com operações com derivativos. Basicamente, a carteira de investimento é essa. Eu tenho imóvel que eu moro, e aí isso faz parte do patrimônio, mas acaba sendo um percentual pequeno perante a todo o patrimônio. O que temos na sua carteira de investimentos? Olha, na minha carteira tem 3 coisas, um terço, um terço, um terço. Fundo multimercado, tá? Que é um fundo que eu gosto bastante, é um fundo que não se compromete nem a ficar comprado, nem a ficar vendido, né? Então, se o cenário estiver positivo, ele pode ficar comprado em bolsa ou aplicado em pré, se o cenário ficar negativo, ele pode virar mão. Então, é uma estrutura que eu gosto bastante, né? E que eu trabalhei em fundos multimercado por 10 anos, então eu gosto muito do instrumento. Então, um terço é fundo multimercado, um terço eu estou em pós-fixados, né? Esperando aí uma boa oportunidade de investimento, e um terço eu estou em bolsa. Então, eu estou em 2 fundos, um de ações de crescimento, que são bem mais beta, né? Beta bem mais alta em relação à bolsa, então são bem mais arriscadas. E um outro fundo que são de ações de valor, né? Ações que o pessoal aqui acha que são boas. Você pode até falar quais são os fundos. Pode? Então, a ideia é essa que você realmente abre. As ações de crescimento, ele chama Nord 10X, é um fundo que replica a estratégia do Peter Lynch, né, que é um analista que ficou muito famoso por ações de crescimento, que são ações que podem aumentar 4 vezes de tamanho, 5 vezes de tamanho, são ações só que bem mais arriscadas também, né? E o outro é o Anti-Trader, que é a nossa principal estratégia aqui da casa, tocada pelo Bruce Barbosa, que são aí ações da Bolsa de Valores que ele acredita que vão ir muito bem. E o meu fundo multimercado é o Azahed, né, do meu marido, Márcio Fontes, que ele toca esse fundo, tá indo super bem, então também gosto bastante. E aí as minhas posições de renda fixa estão em pós-fixados e tenho bastante CRIs, CRAs e debentures também. Então, por exemplo, tenho... na época eu consegui comprar esses CRIs e CRAs, a IPCA mais 7,5, IPCA mais 8. Então eu tenho debenture da PetroRio, CRA da Cocal, Caramuru, enfim, são títulos
com rentabilidades aí bem grandes, né? Imagina você render isento de imposto de renda, IPCA mais 7,5%, por 10 anos, é uma excelente rentabilidade, né? Uma rentabilidade difícil de você encontrar por aí, até mesmo com ações. Então, essas são as minhas posições hoje. E renda variável, setores ou que ações? Não, eu tô só nos fundos, porque é muito difícil, eu acho, você conseguir analisar tudo, né? Então, eu analiso renda fixa e eu me especializo em renda fixa e monto minhas posições e minha carteira de renda fixa. Mas se eu fosse montar a minha carteira de ações, aí eu já ia me embananar, já não ia conseguir fazer as trocas de ações que tem que fazer, não ia conseguir acompanhar de perto, né? Aí você fez essa escolha. Eu fiz essa escolha, eu terceirizei para um gestor multimercado um pedaço, terceirizei para os gestores de ação o meu pedaço que eu quero investir em ações e eu gerencio a minha carteira de renda fixa aí bem no detalhe. Desse jeito eu consigo organizar tudo. Sim, eu acho que é interessante para o investidor também sempre entender que depende muito do perfil dele, do objetivo e da disponibilidade que ele tem para isso, né? Então, entender se consegue fazer por conta própria, se precisa buscar também um apoio profissional, acho que é interessante também a gente trazer esses pontos, né? Com certeza, assim, às vezes a gente quer abraçar o mundo e quer tomar conta de toda a carteira, mas você percebe no dia a dia que você não consegue. É muita coisa que você tem que ver. E aí, às vezes, a gente chega com os clientes aqui que tem umas ações, por exemplo, que eles nem lembram porque eles compraram, né? Nem lembram qual era a estratégia e tal, e não conseguiram acompanhar, e às vezes perderam algum evento que era importante, que era hora de trocar, enfim. Então, eu acho melhor eu focar naquilo que eu acho que eu faço melhor, que no meu caso é a renda fixa. Então eu foco na renda fixa, construo a minha carteira no detalhe, me aproveito da isenção do imposto de renda para pessoa física, né? Que daí não seria legal ter um fundo, porque se eu tivesse um fundo eu não ia ter a isenção. Então isso eu acho que faz sentido estar fora de um fundo. E aí eu construo a minha carteira desse jeito e é fácil de tocar. Existe algum mantra, né? Algum conselho de Natália Arcuri para quem é investidor no Brasil? Boa. Acho que todos os outros vocês vão encontrar em qualquer lugar, mas aquilo que eu acho que é muito único meu e da Me Poupe é, antes de começar a investir, olhar para dentro de si. Se você não souber o que é importante para você, você será uma péssima investidora. E assim, categoricamente. Porque o dinheiro só serve quando você coloca ele a seu serviço. Se você não souber de fato o que você vai fazer com aquele dinheiro, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? O que é importante para você? Ter uma casa própria é importante? Porque isso vai te direcionar para um certo tipo de investimento. Ou não? Mobilidade geográfica é mais importante? Família é algo importante ou não? Você está com você mesmo? Ser milionário é importante por quê? A gente está falando aqui de carteira de milhões. E para que você quer milhões? Às vezes a pessoa nem se pergunta, sabe? Tipo, Nath, quero ficar milionária. Eu pergunto pra quê? Eu sabia porque o que eu queria. Na verdade, eu não queria 1, eu queria 5. Porque nos meus cálculos, 5 milhões era o número para que eu pudesse viver de renda. Ter a sua independência financeira. Independência financeira, porque era o custo de vida que eu queria ter, o padrão de vida que eu queria ter pra mim. E ok. Agora, pra que você quer ter 1 milhão? Pra mostrar pras pessoas. Beleza, mas e? O que você vai conquistar com isso? Vai dar um baita de um trabalho, você vai chegar lá, as pessoas vão falar assim, legal, tchau, e elas vão virar as costas pra você. Então, assim, antes de qualquer coisa, pergunte-se, o que eu quero que o dinheiro faça por mim? Essa ferramenta, ela vai servir pra quê? O resto é a parte mais simples. Investir, tipo de investimento, carteira, nossa, tipo, tem até aplicativo, a gente aqui mesmo no Me Poupe tá fazendo aplicativo para isso, para facilitar tudo isso, mas ninguém vai poder decidir a vida que você quer ter por você, e essa é a parte mais difícil, e que só você pode fazer por você mesmo. Tem uma regra de ouro do professor Mira para os investimentos? Assim, não tem, gastar menos do que se ganha, tem essas coisas básicas. Mas eu acho que uma coisa até que eu coloquei no meu livro, que para você ter sucesso na Bolsa de Valores, eu criei uma fórmula que eu acho que é bem simples. É A vezes ANC elevado a T, que é o quê? Você aportar, por isso que o A, em ativos não cíclicos durante muito tempo. O que é isso?
Se você vai aportar em ações não cíclicas, banco, elétrica, saneamento, seguros, empresas ou setores não cíclicos que não têm o ciclo de commodities, por exemplo, minério, petróleo, que sobe e desce, que acaba contaminando muito o nosso índice Bovespa, está muito carregado de commodities. E aí quando você olha assim, a bolsa subiu menos que o CDI em determinada janela de tempo. Mas se você exclui commodities e pensa só em setores resilientes, o desempenho é completamente diferente. Então eu acho que o segredo para um investimento de longo prazo em ações é você aportar todos os meses em empresas não cíclicas ao longo de 10, 20 anos, ao longo de muito tempo. Eu acho que esse hábito é suficiente para as pessoas terem muito sucesso na Bolsa de Valores comprando ações, só que você precisa paciência, calma, tem o componente que é o tempo, leva tempo, ninguém fica rico do dia para a noite. É isso que atrapalha as pessoas, mas não é difícil, é mais fácil que parece. Respira, calma. Se concentra em trabalhar para sobrar dinheiro todo mês, para todo mês você poder comprar as ações. Só que as pessoas não. Sobrou dinheiro um mês, eu quero comprar a ação e pronto, amanhã eu tenho que estar rico. Infelizmente não é assim que acontece. E qual foi o maior acerto até hoje como investidora? Acho que foi em 2016. 2016 a gente ainda tinha o governo Dilma, mas teve o impeachment logo depois e o mercado começou a precificar que viria o Temer, e o Temer começou a falar em reformas estruturantes, em teto de gastos, em redução fiscal, controle da inflação, colocou o ILA no Banco Central, e naquela época os juros pré-fixados estavam 17%, e os títulos IPCA+, estavam IPCA mais 7,5%, um título do governo, né? E naquela época eu entrei bastante em pré-fixados, em IPCA+, para fazer marcação a mercado, e foi uma rentabilidade excelente, foi realmente muito bom. Aí foi, acho que para os meus assinantes atuais é uma fase que eles lembram com muito carinho. Eu lembro que eu fiz um day trade, eu fiz um trade em OGX e eu fiz tudo certo, eu analisei, o papel subiu, só que eu estava trabalhando, aí eu fui vender, eu falei, beleza, botei a ordem lá rapidinho, voltei a trabalhar e fui olhar horas depois, eu não tinha vendido, eu tinha comprado, eu dobrei a posição. E aí ela caiu, o que eu estava ganhando passei a perder dinheiro, mas não era um dinheiro significativo, era pouca coisa. Aí encerrei chateado, porque eu acertei tudo, só que eu não dei a devida atenção àquele operacional. Marília, qual foi o teu maior erro e aprendizado como investidora até hoje? Nossa, tiveram vários, né? Eu lembro quando eu comecei a investir na bolsa e eu nem tinha passado pelo mercado e pela faculdade, eu lembro que a primeira ação que eu investi foi até o B4, que na época era 4 centavos, e eu pensava assim, nossa, se eu comprei uma coisa a 4 centavos, cair não pode, né? Só pode subir. E aí, no final, foi para 2 centavos e eu perdi metade dos meus investimentos. Então, esse foi o meu erro, mas ainda não era investidora. Depois de eu já ser bem mais experiente, ter passado por várias gestoras e tal, em 2014 foi um ano muito difícil para mim, porque eram eleições e eu era gestora de DI, né, de renda fixa pré-fixada no mercado futuro, e eu estava tentando girar minha carteira, tentando a minha performance, só que era um ano eleitoral. E as eleições estavam binárias, então era ou Dilma ou Aécio, se saía uma pesquisa para um lado, o mercado ia todo para um lado, se saía uma pesquisa para o outro, o mercado ia todo para o outro, e aí eu ficava só me estopando, perdendo dinheiro, perdi bastante dinheiro aquele ano, e aí eu aprendi que eleição binária ou qualquer evento binário, você não opera, né? Você não faz gestão do seu patrimônio jogando uma moeda para cima, cara eu ganho, coroa eu perco, né? Não é isso que vai te gerar um crescimento de patrimônio. Então aí eu aprendi, eu não opero mais evento binário. Agora eu só opero tendências, né? Só opero na simetria. Então aquilo foi um grande ensinamento para mim. Mas eu tenho trades emblemáticos. O IPO de BB Seguridade para mim foi muito emblemático, porque eu era funcionário do Banco do Brasil e a gente teve até um desconto para comprar e tudo, só que eu tinha que ficar com a ação 4 meses. Não podia vender, tinha um lock-up. E assim que saiu o IPO, o preço começou a cair. E aí todo mundo, nossa, vai derreter, você fez uma besteira. E eu falei, pô, mas eu achei que eu estava certo. E aí você tem que revisitar tudo que você pensou.
Eu achei, não, acho que está certo. E aí eu Você ganhei. manteve firme, né? Na verdade, não tinha muita opção, né? Já Mas, tava, né? quando terminou o lock-up, eu estava ganhando acho que uns 20 e poucos %. Teve uma boa valorização, troquei de carro e tudo na época com esse trade. E foi interessante. Não foi o trade mais lucrativo da minha vida, longe disso, né? Porque agora eu opero num volume muito maior. E isso tem, sei lá, mais de 10 anos. Mas foi emblemático na época. Eu procuro ter uma carteira mais conservadora e resiliente e tomar risco fazendo trade. E aí eu estou sempre fazendo algum tipo de operação ou de proteção ou de especulação com opções, com derivativos, sobre a carteira de ações, usando como garantia, para dar uma turbinada nessa carteira onde as ações são mais resilientes e não tem, pelo menos, a expectativa da carteira explodir, de crescer. E aí eu busco crescimento com operações com derivativos. Basicamente, a carteira de investimento é essa. Eu tenho imóvel que eu moro, e aí isso faz parte do patrimônio, mas acaba sendo um percentual pequeno perante a todo o patrimônio.